Se você é do tipo que ama protagonistas que entram em cena com presença marcante, olhar penetrante e uma aura de autoridade impossível de ignorar, esse vídeo foi feito pra você. Prepare-se para uma seleção de arrepiar com os 30 doramas onde os personagens principais dominam tudo, do coração da mocinha até os momentos mais intensos da trama. Cada história vai te prender do início ao fim e, claro, te fazer suspirar. Para não esquecer, já deixa seu like, se inscreve no canal e comenta bastante, porque sua interação é essencial para manter esse conteúdo incrível sempre chegando até você. 30. O que houve com a secretária Kim? Com uma autoconfiança que ultrapassa os limites do razoável, Lee Young-jun é o tipo de protagonista que você ama odiar. Até perceber que por trás do terno impecável e do ego inflado, existe um homem que simplesmente nunca precisou prestar atenção nos sentimentos dos outros, até agora. Em O que houve com a secretária Kim, acompanhamos a reviravolta na vida desse vice-presidente narcisista, quando sua leal secretária decide, do nada, pedir demissão. E é aí que o jogo vira. O controle escapa das mãos dele. E começamos a ver rachaduras no pedestal que Young-jun construiu ao redor de si mesmo. A grande sacada da série é mostrar como um homem aparentemente inalcançável e totalmente egocêntrico começa a se transformar diante de uma mulher que sempre esteve ao lado dele, mas que, só ao ameaçar ir embora, passa a ser verdadeiramente notada. Young-jun é um personagem fascinante justamente por ser contraditório, mandão, charmoso, hilário e aos poucos vulnerável. Para quem curte um protagonista poderoso que vai sendo desarmado cena a cena, esse dorama é um prato cheio. 29. Pretendente surpresa. Nada como um encontro às cegas que vira de cabeça para baixo para dar início a uma história eletrizante. Em Pretendente Surpresa, somos apresentados a Kang Tae-moo, um CEO jovem, implacável nos negócios e viciado em eficiência, o tipo de homem que odeia perder tempo, inclusive com o amor. Quando Ah-hee aparece fingindo ser outra pessoa para escapar de um encontro arranjado, ela acaba despertando o interesse de Tae-moo, não pela farsa, mas pelo desafio. Ele decide, com toda sua frieza calculada, propor algo que muda completamente o jogo. Tae-moo é aquele protagonista que mistura elegância com uma intensidade quase intimidadora. Ele não aceita um não facilmente e transforma até as situações mais caóticas em oportunidades de controle. Ou pelo menos tenta. O mais cativante é ver como sua fachada de CEO impassível começa a ruir diante da espontaneidade de Ah-hee. Quem curte um personagem masculino que transita entre o poder e o desconcerto emocional vai se apaixonar por cada aparição dele. 28. Meu romance secreto. Logo nos primeiros minutos de Meu Romance Secreto, fica claro que o charme do dorama está no embate magnético entre a profissional dedicada e o novo chefe autoritário, que, para surpresa e desespero dela, é ninguém menos que o homem com quem viveu um momento intenso e mal resolvido. O protagonista masculino surge como um chefe de personalidade forte, exigente até o limite e determinado a manter o controle absoluto da cozinha e dos sentimentos, até que o passado bate à porta com força total. O que torna esse personagem tão envolvente é o contraste entre sua postura rígida e o turbilhão de emoções que ele tenta esconder toda vez que está perto da protagonista. Ele comanda a cozinha como um general, mas seus olhos revelam algo que vai além da disciplina: vulnerabilidade, arrependimento e desejo. Para quem ama protagonistas dominadores com rachaduras emocionais bem construídas, esse é um dorama perfeito, servindo tensão, química e aquele toque irresistível de romance proibido. 27. Amor bem intencionado. Em Amor Bem Intencionado, o destaque vai para Ling Ijou, um CEO de aparência impecável, mente estratégica e uma autoconfiança que beira a arrogância. Quando ele propõe um casamento por conveniência à jovem atriz Xia Lin, o que parecia ser apenas um contrato frio e calculado, ganha contornos emocionais cada vez mais intensos. Ling não é apenas rico e poderoso. Ele é o tipo de protagonista que controla tudo ao seu redor com elegância, mas que também sabe quando proteger, surpreender e, principalmente, cuidar com uma firmeza cativante. O mais intrigante em Ling Ijou é como seu lado dominador se equilibra com um momento de doçura genuína, sem nunca perder sua postura imponente. Ele age como um verdadeiro pilar na vida da protagonista, muitas vezes decidindo por ela, mas não por ego.
e sim por um desejo silencioso de salvá-la. Se você procura personagens masculinos que impõem respeito com um simples olhar e ao mesmo tempo são capazes de gestos profundamente emocionantes, esse dorama vai capturar seu coração sem pedir permissão. 26. A vida privada dela. Em A Vida Privada dela, Ryan Gold é aquele tipo de protagonista que chega devagar, mas domina a cena com sua presença serena e olhar analítico. Ex-artista de renome, agora diretor de galeria, ele carrega uma aura de mistério e uma frieza calculada que, à primeira vista, o torna quase inacessível. Mas é justamente essa fachada controlada que torna suas reações tão fascinantes quando ele começa a se aproximar de Deok-mi e descobre seu segredo excêntrico, ser uma fangirl apaixonada por um idol. Ryan não ridiculariza, não se afasta. Ele observa, compreende e, o mais inesperado, se envolve. O charme de Ryan está na maneira como ele impõe respeito sem levantar a voz e domina qualquer ambiente com poucas palavras. Sua personalidade reservada, somada a um senso de humor sutil e inteligência emocional rara, o torna irresistível sem forçar charme algum. Ele quebra o padrão dos CEOs explosivos e traz um novo tipo de poder, o do homem que entende, protege e respeita, mesmo quando poderia controlar. Para quem busca um protagonista intenso, mas de uma forma refinada e emocionalmente inteligente, Ryan Gold é simplesmente imperdível. 25. Porque esta é a minha primeira vida. Em Porque Esta é a Minha Primeira Vida, conhecemos Nam Si-hee, um protagonista que redefine o conceito de controle emocional. Dono de uma personalidade metódica, extremamente racional e fã de regras bem definidas, ele aceita um casamento por conveniência com a única intenção de manter sua vida ordenada, sem espaço para sentimentos ou surpresas. Mas, conforme a convivência com a doce e sonhadora Ji-ho se aprofunda, as fissuras começam a aparecer nesse escudo de frieza que ele construiu ao redor de si. Si-hee não é o típico dominador explosivo, seu poder está no silêncio, na lógica afiada e na maneira como mantém as rédeas de tudo, até que o coração começa a desafiar sua estrutura impecável. O fascinante é acompanhar a transformação sutil de um homem que acreditava estar imune ao amor, mas que, sem perceber, se vê completamente envolvido. Para quem aprecia protagonistas reservados, porém intensos, e que dominam mais pela presença do que pelas palavras, esse dorama é uma joia rara e emocionalmente surpreendente. 24. 12 é o amor. Jang Jun e Yuan Shuai trazem para Doce é o Amor uma dinâmica eletrizante entre o passado e o presente, onde o protagonista masculino emerge como uma figura imponente e multifacetada. Yuan Shuai, agora superior no banco de investimentos, é o clássico homem que mistura autoridade com um toque de impetuosidade, sempre à frente do jogo, tanto nos negócios quanto nos sentimentos. Sua postura firme e inteligência estratégica tornam cada interação com Jang Jun uma batalha silenciosa de vontades, cheia de tensão e provocações que deixam qualquer um vidrado na tela. O que torna Yuan Shuai tão cativante é essa mistura de proteção de namorado de infância com a rigidez de chefe que não aceita erros, mesmo quando o coração insiste em agir diferente da razão. A química entre ele e Jang Jun explode em cada cena, criando uma narrativa carregada de emoções reprimidas e momentos surpreendentes. Para quem adora protagonistas masculinos que dominam com inteligência e intensidade, mas que também revelam suas vulnerabilidades escondidas, esse dorama é um convite irresistível para se apaixonar. 23. Sol do Mestre. Imagine um CEO que parece controlar o mundo financeiro com mão de ferro, mas que se vê completamente fora de sua zona de conforto quando sua secretária começa a conversar com fantasmas. Em Sol do Mestre, Ju Jung-won é exatamente esse homem. Frio, calculista e obcecado por resultados, ele é o tipo de protagonista que impõe respeito só com o olhar. Mas a verdadeira mágica acontece quando ele, diante do inexplicável, precisa repensar tudo o que sabe sobre poder e controle, enquanto tenta proteger Tae Gong-sil de um mundo que ele mesmo não entende.
Jung-won é fascinante porque, por trás da armadura de executivo ambicioso, esconde um lado humano que vai surgindo aos poucos, entre encontros sobrenaturais e momentos de pura vulnerabilidade. Sua jornada não é apenas sobre dominar negócios, mas sobre aprender a confiar e se importar de um jeito que nunca imaginou. Se você curte protagonistas que evoluem do gelo ao fogo, enfrentando desafios reais e fantasmagóricos, esse dorama vai te prender do começo ao fim. 22. O mundo me deve um primeiro amor. Chiaki é aquele protagonista que sabe como deixar uma marca, e não apenas pelo charme inegável ou pela fortuna da família, mas pela força de vontade que o faz desafiar o destino traçado para ele. Em O Mundo Me Deve um Primeiro Amor, ele não se contenta em seguir a rota fácil. Criou seu próprio império no competitivo universo dos jogos, e como chefe, é tão exigente quanto enigmático. Sua presença é imponente, e ele domina cada cena com uma mistura de arrogância estratégica e um toque sutil de vulnerabilidade, especialmente quando sua atenção se volta para a obstinada Shin-Yun. O jogo entre Chiaki e Shin-Yun é um verdadeiro duelo de personalidades fortes, onde a manipulação e a teimosia se chocam em debates afiados e momentos carregados de tensão. Ele sabe exatamente como puxar as cordas para manter o controle, mas acaba surpreendido pela resistência dela, que não se entrega fácil. Para quem curte protagonistas masculinos complexos que dominam com inteligência e têm um magnetismo difícil de resistir, essa história é uma combinação perfeita de desafios e paixão em alta voltagem. 21. Vincenzo. Vincenzo é a definição de protagonista poderoso e dominador em sua essência mais autêntica. Como consigliere da máfia vindo da Itália, ele chega à Coreia carregando não só um passado sombrio, mas também uma personalidade magnética e implacável, que não mede esforços para impor sua própria versão de justiça, mesmo que isso signifique atravessar limites e jogar sujo. A frieza calculista e o charme perigoso de Vincenzo fazem dele um personagem que domina qualquer ambiente com apenas um olhar, deixando claro que ele não está para brincadeira. O que torna Vincenzo tão inesquecível é a maneira como ele equilibra a brutalidade com um código moral próprio, criando uma justiça que é vilã para alguns, mas necessária para muitos. Sua relação com a feroz advogada Hong Chae-young revela um lado estratégico e até inesperadamente leal, mostrando que esse protagonista sabe liderar e proteger, mesmo nas situações mais tensas. Se você é fã de personagens complexos, com um poder avassalador e um magnetismo quase hipnótico, Vincenzo é aquele tipo de herói que não dá para tirar os olhos da tela. 20. Um pouquinho de felicidade. Wen Xiaoqing é aquele tipo de protagonista que, mesmo sem perceber, exerce uma influência silenciosa e poderosa sobre todos ao seu redor. Cirurgião talentoso e homem de poucas palavras, ele combina um olhar intenso com uma presença que impõe respeito e segurança. Em Um Pouquinho de Felicidade, Xiaoqing surge como o vizinho e senhorio que desafia Zhuo Hong não apenas a enfrentar as expectativas da vida, mas também a confrontar os próprios sentimentos, criando uma tensão irresistível entre eles. O charme de Xiaoqing está justamente nesse equilíbrio entre a firmeza profissional e a sensibilidade que ele tenta esconder. Ele não é um homem explosivo, mas sua determinação e jeito protetor fazem dele um protagonista dominador na medida certa, aquele que não precisa gritar para ser ouvido. Para quem gosta de personagens masculinos que comandam pelo olhar e pelas atitudes discretas, essa história traz um romance envolvente, cheio de nuances e emoções à flor da pele. 19. O Juiz do Diabo. Kang Yo-han, o Juiz do Diabo, é a personificação do poder absoluto revestido de uma aura sombria e enigmática. Com sua postura implacável e um olhar que parece decifrar as intenções mais ocultas, ele domina o tribunal como poucos. Mas a verdadeira questão é: ele é o justiceiro que a Coreia distópica precisa ou uma figura cruel que brinca com o destino das pessoas? Sua personalidade complexa, marcada por segredos profundos, faz dele um protagonista que não deixa ninguém indiferente, navegando entre a linha tênue do herói e do vilão. A força magnética de Kang Yo-han está em sua capacidade de comandar não apenas pela autoridade do cargo, mas pela presença quase hipnótica que exerce em todos ao seu redor. Ele é um líder que não teme o confronto, mas que também carrega um passado obscuro que molda cada decisão.
Para quem adora protagonistas que são uma mistura de poder, mistério e uma pitada de caos calculado, o Juiz do Diabo entrega um personagem memorável, pronto para desafiar suas noções sobre justiça e moralidade. Um amor entre fada e demônio. No universo de Um Amor entre Fada e Demônio, o protagonista masculino surge como uma força primordial, um demônio poderoso, envolto em mistério e uma aura que impõe respeito imediato. Sua presença é intensa e magnética, capaz de transformar qualquer ambiente com seu temperamento forte e autoridade natural. Embora sua origem seja sombria, ele carrega um magnetismo irresistível, dominando não só o espaço físico, mas também o emocional ao redor da fada que, sem querer, o trouxe de volta à vida. O que torna esse personagem tão fascinante é o contraste entre sua imensa força e a vulnerabilidade que começa a emergir à medida que o vínculo com a fada se fortalece. Ele é aquele protagonista dominador que, apesar do poder avassalador, é desafiado pelo amor e pelas emoções que não consegue controlar. Se você curte histórias onde o mistério, a intensidade e a química explosiva caminham lado a lado, esse dorama vai te conquistar desde o primeiro episódio. 17. Big Mouth, de vigarista a vingador. Em Big Mouth, de vigarista a vingador, o protagonista masculino é o retrato da reviravolta mais eletrizante que um personagem pode viver. Park Chang-ho, um advogado desacreditado e subestimado por todos, se vê obrigado a assumir a identidade de um gênio do crime para sobreviver, e o mais surpreendente é como ele se adapta. De inseguro e atrapalhado, ele evolui para um homem estrategista, frio quando necessário e com um brilho nos olhos que mistura dor, astúcia e um desejo implacável de justiça. Chang-ho conquista o espectador porque não é um dominador clássico. Ele é o tipo de homem que cresce à força, empurrado pelas circunstâncias, até se tornar alguém que comanda respeito com inteligência e sangue frio. A cada episódio, ele nos mostra que subestimar alguém pode ser o maior erro de todos. Se você gosta de protagonistas que surpreendem, desafiam o sistema e carregam o peso do mundo nos ombros com determinação sombria, Big Mouth é uma montanha-russa de tensão e carisma. 16. Cinzas do Amor. Em Cinzas do Amor, Xu Feng é a verdadeira tempestade disfarçada em chama. O fogo imortal que primeiro aquece, depois queima, e por fim renasce das próprias cinzas como um lorde demoníaco de presença arrebatadora. Sua jornada é marcada por uma paixão intensa e dolorosa, que o transforma de um príncipe celestial devotado em um imperador sombrio e implacável. Ele não é apenas poderoso, ele é absolutamente devastador em sua forma de amar e lutar. E é exatamente esse tipo de protagonista que deixa o espectador vidrado. Um homem que ama com fúria e enfrenta até os céus por quem ama. Xu Feng domina esta narrativa com seu olhar incandescente e atitudes que oscilam entre o heroísmo nobre e a escuridão inevitável. Sua força não está apenas no poder que carrega, mas na profundidade emocional que explode quando a pílula mágica deixa de silenciar o coração de Jinmi. Se você é fã de personagens masculinos intensos, trágicos e grandiosos, esse romance entre deuses é uma verdadeira epopeia emocional. E Xu Feng, com sua dor e redenção, é o epicentro de tudo. 15. Renascendo Rico. Em Renascendo Rico, Jin Do-jun é a alma de uma vingança que transcende a morte. E é isso que faz dele um protagonista poderoso em um nível quase mítico. Depois de anos sendo um servo leal, submisso e descartável, Yoon Hyung-woo renasce no corpo de seu algoz e transforma essa nova chance em uma arma silenciosa, afiada e meticulosamente estratégica. Inteligente, frio e sempre 3 passos à frente, Do-jun domina a narrativa com uma presença calculada, capaz de manipular os maiores magnatas com um simples sorriso. A sua força não vem apenas do poder que ele adquire, mas da maneira como ele o usa, com inteligência emocional e senso de justiça próprio. Cada passo que dá em direção ao topo é carregado de propósito, dor reprimida e uma calma ameaçadora que o torna absolutamente fascinante. Para quem adora protagonistas que transformam trauma em força e que brilham no jogo do poder com classe e audácia, Renascendo Rico é um prato cheio de tensão e satisfação, com Do-jun
como o cérebro e o coração dessa trama irresistível. 14. Se tiver coragem, me ame. Simon Bow é aquele tipo de protagonista que comanda qualquer cena sem precisar levantar a voz. Frio, altamente inteligente e quase impossível de decifrar, ele se destaca em Se tiver coragem, me ame. Como um mestre da mente humana, alguém que enxerga nas sombras aquilo que ninguém mais consegue ver. Seu dom de mergulhar nas profundezas psicológicas dos criminosos mais perigosos o torna um personagem magnético, cheio de nuances e mistérios, mas também solitário, preso em um mundo mental onde poucos conseguem alcançá-lo. A grande tensão emocional da série está justamente em vê-lo ser lentamente desarmado pela presença de Jenny Jiang. A relação entre os dois cresce entre silêncios carregados e diálogos afiados, enquanto Simon tenta proteger sua vulnerabilidade com sarcasmo e lógica. Ele é o tipo de homem que impõe respeito pelo olhar, que assusta e fascina ao mesmo tempo. E é exatamente isso que o torna tão hipnotizante. Se você ama protagonistas masculinos brilhantes, fechados e intensos, prepare-se. Simon Bow vai entrar na sua mente tão profundamente quanto entra na dos criminosos que caça. Hiena. Em Hiena, Yoon Hee-jae é o tipo de protagonista que exala autoconfiança e precisão. Um advogado brilhante, refinado e viciado em vencer. Ele joga o jogo jurídico com elegância e frieza, sempre com uma resposta afiada na ponta da língua e uma estratégia milimetricamente traçada por trás de cada ação. Acostumado a estar no topo, Hee-jae não esperava encontrar uma adversária tão ousada quanto ele, e é exatamente essa rivalidade que o faz revelar camadas mais profundas e intensas ao longo da trama. O que torna Hee-jae tão envolvente é que por trás do terno impecável e do olhar calculista, há um homem que precisa reaprender a lidar com o orgulho, o fracasso e, principalmente, com o desejo de conexão genuína. Ele não é o típico vilão, nem o mocinho clássico. É um protagonista complexo, que nos prende tanto pela mente afiada, quanto pelas faíscas emocionais que emite em cada embate. Se você curte personagens poderosos que se transformam diante de desafios à altura, Hee-jae vai te conquistar com seu jogo sujo e sua vulnerabilidade bem escondida. 12. Amantes da Lua. Wang Soo, o quarto príncipe de Amantes da Lua, é a própria definição de intensidade. Com uma cicatriz no rosto e um passado marcado por rejeição e abandono, ele se esconde atrás de uma máscara literal e emocional, até que Hai-soo entra em sua vida. A presença dela acende nele não apenas o desejo de amor, mas também a coragem de enfrentar o próprio destino. Wang Soo é bruto, enigmático e imprevisível, mas aos poucos revela uma lealdade inabalável e uma vulnerabilidade que torna impossível não se apaixonar por ele, mesmo quando suas escolhas desafiam a lógica ou a moral. Ele é um protagonista que não se encaixa nos moldes de heróis perfeitos. Sua força está em sua autenticidade crua, no amor feroz que sente por Hai-soo e na forma como luta, não apenas por um trono, mas por um lugar no coração de alguém que o vê além das cicatrizes. Em meio a disputas pelo poder, traições e corações partidos, Wang Soo brilha como um personagem que oscila entre a escuridão e a redenção. E é justamente essa mistura explosiva que o transforma em um dos protagonistas mais marcantes e arrebatadores dos doramas históricos. 11. Minha Luz do Sol. Hee-chae é o tipo de protagonista que conquista, não pelo que diz, mas pelo que guarda. Um homem de poucas palavras, mas de sentimentos profundos. Quando jovem, era sério, íntegro e obstinado. O estudante de direito que parecia inabalável. 7 anos depois, ele continua sendo essa rocha, um advogado de sucesso, com um olhar que ainda carrega o peso do que não foi dito. Mas por trás dessa fachada firme, existe um homem que nunca deixou de amar, mesmo quando fingiu o contrário. Hee-chae é o retrato de um amor silencioso, maduro e fiel, aquele que resiste ao tempo, à distância e até aos próprios erros. O reencontro entre ele e Zhao Mosheng não traz apenas lembranças, mas acende feridas que nunca cicatrizaram por completo. E é justamente nesse reencontro que vemos o charme sombrio de Yi-chae brilhar. Ele é impenetrável em muitos momentos, mas quando ama, o faz com uma intensidade rara, que transforma até a dor em ternura.
Se você gosta de protagonistas que escondem um coração devastado atrás de um olhar gelado, prepare-se. He-Ichen vai te derreter aos poucos, do jeito mais sutil e mais devastador possível. 10. O Rei, Monarca Eterno. Em O Rei Monarca Eterno, Li Gong é um imperador digno de contos épicos, poderoso, refinado e com uma presença que impõe respeito desde o primeiro segundo em cena. Dono de uma inteligência afiada e um senso de justiça inabalável, ele governa um reino alternativo da Coreia com mãos firmes, mas carrega um trauma de infância que moldou seu silêncio e sua solidão. Quando cruza um portal para um mundo paralelo e conhece a determinada detetive Jung Tae-eul, seu universo, antes perfeitamente calculado, vira de cabeça para baixo. Li Gong é um protagonista que hipnotiza pela dualidade. É um rei com postura régia e decisões estratégicas, mas também um homem capaz de vulnerabilidades profundas, especialmente quando se permite amar. Seu jeito direto e levemente arrogante não mascara o coração generoso que pulsa por trás da armadura. E se você procura um personagem que equilibra ficção científica com romance arrebatador, Li Gong é a junção perfeita de cérebro, bravura e emoção em um enredo tão grandioso quanto ele. 9. W. Dois Mundos. Kang Shu não é apenas o herói de um webtoon. Ele é o protagonista que redefine o conceito de perfeição em outra dimensão. Medalhista olímpico, gênio dos negócios e dono de uma mente estratégica imbatível, ele foi escrito para ser o protagonista ideal, mas ganha vida própria e começa a questionar seu destino, seu criador e até a própria realidade. É exatamente essa consciência e rebeldia contra o roteiro que tornam Kang Shu um personagem tão fascinante. Ele é confiante, protetor e não tem medo de confrontar o impossível, inclusive o fato de que seu mundo é uma obra de ficção. À medida que sua história colide com a de Oh Yeon-ju, ele mostra que é mais do que um personagem perfeito. Ele tem alma, profundidade e sentimentos genuínos. Kang Shu não conquista apenas por sua beleza ou inteligência, mas por sua luta constante para ser dono do próprio destino. Se você ama protagonistas dominantes que desafiam até as regras do universo por amor, esse dorama é para você. 8. Mimate Mikuri. Cha Do-hyun é o protagonista que desafia todos os padrões convencionais. Um homem poderoso, herdeiro de uma influente família Zaibatsu, mas que carrega dentro de si uma complexidade emocional intensa. Suas 7 personalidades fazem dele um quebra-cabeça fascinante e imprevisível. Cada faceta de Do-hyun revela uma camada diferente de sua alma, do dominador impiedoso ao garoto vulnerável, criando uma dança constante de poder e fragilidade que prende o espectador a cada cena. Ele não é apenas um líder, mas uma batalha viva entre controle e caos, força e necessidade de cura. Vu Lizhen, sua médica estagiária, surge como a luz na escuridão dele, enfrentando com coragem e ternura esse universo interno turbulento. A relação entre eles é um duelo delicado entre confiança e resistência, misturando momentos de tensão, humor e romance verdadeiro. Se você gosta de protagonistas que desafiam o clichê de poderoso imbatível e preferem ver a força nas nuances da mente humana, Cha Do-hyun vai te conquistar com sua complexidade única e seu jeito intenso de amar e lutar pela própria identidade. 7. Seduzida. Neste emaranhado de desejos e emoções, o protagonista masculino de Seduzida se destaca por sua intensidade e complexidade. Um homem que, apesar do poder e da confiança que exala, carrega dentro de si feridas profundas e a inquietante busca pelo amor verdadeiro. Ele é aquele tipo de personagem que vive numa constante batalha entre a razão e o coração, muitas vezes confundindo paixão com controle, mas sempre mostrando uma vulnerabilidade que o torna incrivelmente humano. Sua jornada é um espelho das nossas próprias dúvidas e anseios quando o assunto é amar e ser amado. Ao longo da trama, sua relação turbulenta com os demais personagens revela um homem que aprende, aos poucos, a despir suas máscaras e encarar a si mesmo de frente. Se você curte protagonistas que não são perfeitos, mas que crescem e se transformam diante do amor, mesmo que por caminhos dolorosos, prepare-se para mergulhar numa história que vai fazer você rir, se emocionar e refletir sobre o poder e as armadilhas do coração.
Seduzida é para quem acredita que, no fim, amar vale todo o esforço, por mais complicado que seja. 6. Legalmente, amor. Luxun é o tipo de protagonista que rouba a cena com sua personalidade complexa e desafiadora. Um chefe rigoroso e exigente, cuja fachada dura esconde uma profundidade emocional surpreendente. A princípio, ele parece implacável, quase inalcançável, mas conforme a história avança, sua vulnerabilidade e humanidade começam a transparecer, principalmente no mundo onírico, onde Qian Wei o conhece de uma forma totalmente nova. Essa dualidade faz dele um personagem fascinante que desafia os estereótipos do chefe difícil e conquista pelo equilíbrio entre força e sensibilidade. O jogo entre realidade e sonho cria uma dinâmica envolvente entre Luxun e Qian Wei, revelando como o passado pode moldar, mas também transformar o presente. A química tensa e inesperada entre eles, junto com as batalhas internas para aceitar esses sentimentos em meio às suas ambições profissionais, torna essa trama um convite irresistível para quem curte protagonistas masculinos que são ao mesmo tempo dominadores e capazes de mostrar seu lado mais humano e delicado. Se você gosta de histórias onde o amor surge nos lugares mais improváveis, Legalmente Amor vai te surpreender. 5. Jardim de Meteoros. Dalming-Si é o verdadeiro coração pulsante de Jardim de Meteoros, um protagonista que mistura arrogância e rebeldia com uma intensidade que prende o espectador do começo ao fim. Sua postura de bully mimado esconde um homem que, apesar da riqueza e do poder, luta para se conectar genuinamente com as pessoas ao seu redor, especialmente com Shan Kai, cuja força e autenticidade desafiam seu jeito dominador. Essa tensão explosiva entre eles cria uma química impossível de ignorar, tornando cada interação um jogo de poder, emoção e crescimento. À medida que a história se desenrola, Dalming-Si revela camadas inesperadas, mostrando que por trás da fachada dura existe alguém capaz de vulnerabilidade e transformação. Ele não é um herói perfeito, mas é exatamente essa imperfeição que o torna tão real e apaixonante. Se você curte protagonistas que dominam a cena com personalidade forte e são capazes de evoluir através do amor, essa é uma história que vai conquistar seu coração. 4. Amor Eterno. Em O Amor Eterno, Mo Lianchen se destaca como um príncipe que mistura serenidade e inteligência, trazendo uma presença forte e cativante em meio às tensões do reino. Seu jeito calmo e estratégico conquista pela sinceridade, especialmente diante da personalidade cheia de contrastes de Xiao Tan, cuja determinação inesperada desperta sentimentos genuínos nele. Por outro lado, Mo Yihuai, herdeiro do trono, traz uma paixão intensa e complexa, adicionando ainda mais camadas a essa trama cheia de intrigas e emoções. Esse conflito entre os dois irmãos e as duas versões de Qiu Tan cria uma narrativa rica em surpresas e escolhas delicadas, perfeita para quem curte protagonistas masculinos poderosos, mas com nuances profundas. 3. Encontrei o amor por acidente. Prepare-se para mergulhar na complexa jornada de Ling Yui, um herdeiro de uma poderosa corporação que, após um acidente devastador, perde todas as suas memórias e precisa redescobrir quem realmente é. A transformação dele, de um jovem confiante e destinado a assumir um império familiar, para alguém vulnerável e dependente, é retratada com uma profundidade que prende a sua atenção. A dualidade de sua personalidade, entre a força que o sucesso lhe exige e a fragilidade causada pela amnésia, cria uma narrativa emocionante e cheia de nuances. Embora Ling Yi possa parecer inicialmente um típico protagonista rico e poderoso, seu desenvolvimento mostra camadas mais humanas e tocantes, especialmente na maneira como ele se adapta à convivência com An Xin, cuja personalidade contrasta totalmente com a dele. Ainda que a trama em alguns momentos caminhe lentamente devido à sua luta interna e redescoberta do passado, a evolução emocional dele, aliada aos desafios da relação que surge, tornam essa história uma aposta certeira para quem gosta de romances profundos com personagens complexos. 2. O Homem Inocente. Esse é um melodrama intenso onde amor, vingança e segredos colidem de forma explosiva. Kang Ma-ru era um jovem brilhante e apaixonado, até ser traído pela mulher que mais amava. Anos depois, desiludido e frio, ele decide se vingar, e para isso se aproxima de Seo Eun-ji, a filha determinada e impiedosa do homem com quem sua ex-namorada se casou por interesse.
Esqueça a lógica e mergulhe em um turbilhão de reviravoltas, amnésias, assassinatos e segredos de família. Embora siga fórmulas clássicas dos doramas de vingança, o diferencial aqui está na construção emocional dos personagens, especialmente Mahu, que começa como um homem quebrado e calculista, e Eun-ji, uma protagonista complexa que passa por uma montanha-russa emocional. Tudo isso é sustentado pela atuação magnética de Song Joong-ki, que carrega a trama nas costas com maestria. 1. Começar de novo. Conheça Ling Hui, um cirurgião habilidoso e de coração generoso, que surge na vida de Lu Fanning justamente quando ela decide buscar o marido ideal para satisfazer as expectativas da família. A personalidade de Ling Hui é marcada pelo equilíbrio entre sua competência profissional e a sensibilidade nas relações pessoais, o que o torna um personagem fascinante para acompanhar. À medida que o casamento dele se desenrola, você vai ver como ele enfrenta os desafios da convivência, mostrando uma força silenciosa que contrasta com as pressões que ambos enfrentam. No entanto, nem tudo é um mar de rosas para Ling Hui. A rotina agitada e as dificuldades do dia a dia começam a criar distância entre ele e Fang Ning, tornando seu relacionamento um terreno complexo e cheio de nuances. A trajetória do protagonista masculino é envolvente porque reflete a luta real de manter um casamento sólido em meio a tantas adversidades, o que traz um toque de autenticidade ao drama. Se você gosta de histórias com personagens profundos e conflitos reais, este é um dorama que vai te conquistar. E aí, qual desses protagonistas conquistou seu coração ou te deixou mais curiosa para assistir? Conta pra mim aqui nos comentários qual história você quer ver mais a fundo. E se já assistiu algum desses dramas, compartilhe a sua opinião. Não esquece de deixar seu like se curtiu o vídeo, se inscrever no canal para não perder mais nenhuma recomendação e compartilhe com os amigos que também amam um bom dorama. Até a próxima maratona!